mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, iremos falar sobre os componentes físicos do computador e hoje será a nossa quarta aula. Eu espero muito que esteja a gostar da nossa aula e que o conteúdo teórico em relação à informática esteja a ser por si entendido e compreendido. E já adianto informar que além de conteúdo teórico, teremos o conteúdo prático. Então, aproveite o conteúdo teórico porque em breve iremos começar com o conteúdo prático que também acredito que irás gostar. Então, sem muita enrolação, vamos dar início à nossa aula. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de Informática. Na aula de hoje, iremos falar sobre os principais componentes físicos de um computador. Hoje iremos falar e aprofundar quais são os componentes que estão disponíveis dentro dos computadores e que estes são muito importantes para o seu funcionamento. Então, sem muita enrolação, vamos dar continuidade ao nosso curso. Na aula passada falamos o que são componentes físicos e componentes digitais. Neste caso, o que é um hardware e o que é um software. Acredito eu que já deve ter noção e já deve ter entendido do que é um hardware e do que é um software. Pois, na aula de hoje, iremos falar sobre os principais componentes físicos. Então, quando falamos dos principais componentes físicos de um computador, literalmente estamos a falar dos componentes de hardware, que estes são aqueles componentes que podemos visualizar e podemos tocar. Então, quais são os principais componentes físicos? Os principais componentes físicos do computador, numa primeira fase, encontramos o monitor e o processador. O monitor, que é algo muito visível e é algo que interagimos e visualizamos todos o nosso tempo. É no monitor onde é disponibilizada toda a imagem, toda a informação visual. E esta é muito importante porque apresenta todas as funcionalidades do software. E do outro lado encontramos o processador. O processador é lá onde encontramos a maioria dos dispositivos de hardware, onde quando abrimos o processador, ou mesmo quando entramos dentro do processador, encontramos lá vários componentes importantes para o funcionamento do computador, onde numa primeira fase encontramos a placa-mãe. A placa-mãe é um equipamento eletrônico ou um circuito impresso que conecta todos os outros componentes eletrônicos que estes conectam e interagem através da placa-mãe e transmitem informação para o bom funcionamento e processamento das informações disponibilizadas no computador. É na placa-mãe que faz a conexão entre o disco duro e a fonte de energia. É a placa-mãe que faz a conexão entre o chip, o processador e a placa gráfica, assim como a memória RAM, e estes todos juntos permitem o funcionamento do computador. A placa-mãe é que nem a base que este suporta e aguenta todos os outros componentes. Se formos para dar um exemplo, podemos dizer que a placa-mãe é o chão que sustenta toda a construção de uma casa ou de um edifício. Então ela é muito importante para o funcionamento do computador, pois é ela que permite toda a conexão, interação e a transmissão de informação de todos os componentes ou dispositivos eletrônicos que existem dentro de um computador. E indo mais em frente, encontramos a CPU, ou mesmo os chips, que estes são a unidade central de processamento, que permitem realizar vários cálculos e vários processamentos funcionais e importantes para o bom desempenho do computador. É no chip ou na CPU que são realizadas a maioria dos processamentos realizados no computador.
Um computador, por ser um equipamento que possibilita várias funcionalidades, assim como abrir aplicativo, abrir sites, abrir jogos ou mesmo editar vídeos, imagens e músicas, necessita de um alto processamento para o seu bom funcionamento. Então, para que tudo isso possa funcionar nas normalidades e em boas condições, a CPU é que se concentra em todos esses processamentos lógicos, pois os computadores realizam vários cálculos por segundo para permitir o funcionamento de todas essas funcionalidades. Então, a maioria dos cálculos são realizados na CPU, pois ela é a unidade central do processamento, que concentra a maioria dos processamentos e, assim, permite o bom funcionamento dos computadores. Também encontramos a fonte. A fonte de energia, ou mesmo fonte, ela é encarregada na atividade principal de fornecer, gerenciar e administrar a energia que é disponibilizada no processador. Ela se concentra em organizar, administrar e distribuir a energia equitativa para todos os componentes existentes no processador. Esses componentes precisam de um bom funcionamento e outros precisam de muita energia, assim como outros precisam de pouca energia. Então, a fonte é que administra essa energia e distribui ela para todos os componentes para que estes possam funcionar na sua melhor condição. Depois da fonte, encontramos a placa gráfica. A placa gráfica é um dispositivo eletrônico que se concentra no processamento de elementos gráficos. Os computadores, para além de processarem informação visual, que é aquela que nós visualizamos, por detrás dos panos, calculam e processam muita coisa. Então, todo aquele cálculo que é feito por detrás dos panos, que não é visível ao nosso olho, mas que permite e possibilita um bom funcionamento visual, está concentrado no CPU, no chip. Mas aquele processamento visual que podemos ver com nossos olhos é possibilitado graças à GPU. A GPU é a unidade central de processamento gráfico e ela se concentra no processamento de toda a informação que aparece bem na nossa tela. Para o funcionamento de videojogo, é preciso grande processamento de vários elementos visuais que estes são apresentados na nossa tela. Então, é necessário uma GPU, uma unidade central de processamento gráfico, para que estes tenham um bom desempenho, pois ela se concentra na melhor representação gráfica dos elementos visuais. Enquanto assim, a CPU se concentra em processamento de aplicações e aplicativos que demandam de muito cálculo, como por exemplo, quando nós abrimos o Excel e fazemos vários cálculos por lá, estamos a usar a CPU. Mas quando abrimos um vídeo de alta qualidade, ou mesmo quando nós abrimos um videojogo, nós estamos a usar a GPU. Dando continuidade à nossa explicação, agora iremos falar sobre a memória RAM, ou mesmo o disco duro, ou disco rígido. A memória RAM, ou o disco rígido, é a parte do computador que se concentra no armazenamento permanente da informação, onde a sua intenção é de armazenar a informação por muito, mas muito tempo. Como por exemplo, quando nós guardamos os nossos vídeos, guardamos as nossas fotos ou guardamos os nossos documentos, esta informação está armazenada na nossa memória RAM, ou mesmo no nosso disco duro. Então, este equipamento é muito importante, pois é ele que armazena toda a informação essencial que nós depositamos no nosso computador, assim como armazena alguns elementos essenciais para o funcionamento do computador. Podemos dizer que este é o dispositivo mais importante do seu computador, porque no seu computador você faz atividades e toda aquela atividade que você faz por lá está armazenado neste dispositivo. Muito diferente da memória RAM, que este é muito diferente da memória ROM, neste caso o disco duro. A memória RAM se concentra
em fazer uma leitura da informação que está no disco duro e processar naquele momento que você estiver a usar aquela informação. Como por exemplo, quando nós visualizamos um vídeo, o vídeo é copiado do disco duro para a memória RAM temporariamente para que esta seja processada e assim seja visualizada no nosso monitor. Como falamos anteriormente, no computador, para que as coisas funcionem, é preciso um processamento central que processa toda aquela informação, neste caso a CPU. Então, a memória RAM leva a informação do disco duro e o CPU processa aquela informação para que aquela informação seja lida e processada e seja visualizada pelo usuário, neste caso, pela pessoa que estiver a ver naquele momento, neste caso por você. Então, para que aquela informação que está no disco duro não seja perdida, é feita uma cópia temporária para que esta possa ser utilizada naquele momento que estivermos a processar aquela informação. O mesmo podemos ver quando abrimos uma foto, quando abrimos um documento ou mesmo quando abrimos um aplicativo. Todas aquelas informações são temporariamente copiadas para a memória RAM. É por isso que na maioria das vezes, quando desligamos o nosso computador ou quando o nosso computador perde energia repentina, muita informação que estávamos visualizando na tela é apagada, porque esta estava na memória RAM. Mas se a mesma informação estiver no disco duro, neste caso a memória RAM, você pode acessar e visualizar aquela informação novamente. Então, aqui podemos ver a maior diferença entre a memória RAM e o disco duro, onde a memória RAM se concentra em informação temporária, em informação que está sendo processada naquele momento. Já o disco duro, nesse caso a memória RAM, se concentra em armazenar a informação por longos e muito tempo. Indo mais em frente, iremos falar sobre um componente que é muito visível e que produz um barulho que acredito que já deve ter ouvido quando esteves a usar o seu computador, que é o cooler. O cooler nada mais nada menos que é um refrigerador, uma ventoinha que está disponível dentro do computador, cujo essa ventoinha tem uma função essencial, primordial, de refrigerar o chip e outros equipamentos disponíveis dentro do seu computador. Pois, para que todos esses processamentos seja possível, é necessário muita energia e é necessário muito processamento. E com todo este processo é liberado muito calor. Então, para manter a temperatura estável e para não poder danificar os outros equipamentos através do aquecimento, é necessário termos um cooler ou mesmo um refrigerador para manter a temperatura do computador estável. E por fim, iremos falar agora dos periféricos. Os periféricos nada mais nada menos que são equipamentos que nós conectamos ao computador para nos possibilitar mais funcionalidades. Na maioria das vezes, os periféricos são conectados através de conexões USB, onde estes, através da sua conexão, permitem-nos fazer outras ou mais funcionalidades no computador. Como por exemplo, o teclado é periférico, o mouse é periférico, a flash ou pendrive também é outro periférico que o mouse permite-nos mexer e termos uma boa usabilidade no computador. O teclado digitar no computador e a flash permite-nos armazenar informação. E além desses encontramos a impressora, que esta permite imprimir informações. Então, é mais ou menos isso. A aula de hoje termina por aqui. Eu espero muito que tenhas gostado dessa aula e que tenha agregado e tenha te ajudado a compreender mais em relação aos computadores. Mas para o caso, irei deixar alguns exercícios que acredito que vai gostar. Então, a aula de hoje por hoje é tudo e até a próxima.
E aí, o que achou da aula? O conteúdo foi por si adquirido? O conhecimento foi por ti bem assimilado? Entendeste em relação aos componentes do computador? Eu acredito que sim, mas caso tenhas alguma dúvida, coloca aí nos comentários e iremos continuar esse debate. Mas, caso esse não seja o teu caso, não se preocupe, pois iremos dar continuidade à nossa aula e iremos falar outros cursos. Já agora aproveito a informar que, além do conteúdo online, temos a intenção o nosso espaço físico e esperamos a sua participação lá para continuarmos a explicar em relação à informática. E quem sabe, responder e acabar todas as suas dúvidas com muito mais clareza do que o que foi aqui abordado. Então, por hoje é tudo. Espero muito que tenhas gostado desse vídeo e até a próxima.